O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Ó Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos dê a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz. E nós também na terra louvemos a Santa Cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ir acomodar-se um instante, queridos filhos. Em primeiro lugar, um bom dia a todos. Salve Maria. Salve Maria. Deus seja louvado pela vida e pela presença de cada um de vocês. Porventura, alguém que está aqui pela primeira vez, levante a mão. Primeira vez em nossa comunidade. Tem um grupo ali no meio de pessoas. Sejam bem-vindas, viu? Obrigado pela presença. Mais alguém aqui? Vocês todos são da família de Claudete da Silva, é isso?
Que estão aí, não? Muito bem. Queria destacar quem é da família Claudete da Silva, que estamos celebrando o 7º dia. Levante a mão. Muito bem. Deus seja louvado pela presença de vocês. Paróquia Santo Agostinho, Padre Braga, Diácono Paulo e eu, pastorais e movimentos, somos solidários à dor de vocês. Obrigado por ter vindo celebrar conosco. E até peço, não fique só pelo 7º dia. Sempre que precisar, estamos aqui com os braços abertos. A eles e a cada um de nós, voltem. Uma salva de palmas a todos. Deus abençoe. Obrigado pela presença. Meus queridos ministros que aqui estão, equipe de acolhida, liturgia, leitores, os coroinhas e acólitos, meu querido irmão Diácono Paulo, nosso colaborador, também o Alexandre, candidato ao diaconato permanente, o Ministério de Música, Luz e Louvor, mãe e filho que nos levam à oração através da música, juntamente com a minha querida e fiel Pascom, meus irmãos e minhas irmãs. Eu gostaria de primeiro lembrar, essa sexta-feira passada foi a primeira do mês, por isso a imagem do Sagrado Coração, lembrando que nós já consagramos o nosso mês ao Sagrado Coração de Jesus. Aqueles que ainda desejar fazer a sua consagração, consagre sua vida, sua família, seu mês, seus amigos, seus parentes, enfim, cada um de nós. Hoje também eu gostaria de começar minha reflexão lembrando, esse aqui tá pior, tá dando eco, né? Só trocar a pilha nisso aí, tá? Lembrando que a campanha da fraternidade nos leva a refletir um tema que é muito próprio da nossa realidade. Pela terceira vez, a campanha da fraternidade fala sobre a fome, fraternidade e fome, com o lema: dai-lhes vós mesmos de comer. Vamos repetir? Novamente. É esse mandato que Jesus pede por cada um de nós. Vós que por meio de vosso Filho nos mandastes dar de comer a quem tem fome, pensamos também que Ele abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a palavra de Deus, a palavra do seu Filho amado, que sempre nos ensina a sermos fraternos. A falta de fraternidade mata a caridade. E a caridade estando em falta, a gente vê os nossos irmãos mais carentes sofrendo, seja pela falta de pão, mas também pela falta de assistência, pela falta de oportunidade, por tudo que causa sofrimento nos mais fracos e necessitados. Ouvir a voz do Filho amado, ouvir a voz de Jesus como aquele que é revelado por Deus, e sobretudo nós vimos no Evangelho: esse é meu Filho amado. Ouvi bem o que ele diz. Aqui na quaresma que nós estamos vivenciando, deve ser muito forte essa voz: dai-lhes vós mesmo de comer. E olha, passamos dela como um caminho de conversão, para que possamos entender o que os nossos bispos estão propondo com essa campanha da fraternidade, no sentido de vivenciá-la na quaresma, pela caridade, a caridade fraterna. As vozes da igreja é muito importante para a nossa conversão. E quando eu falo voz da igreja, eu estou falando a voz do Papa, do bispo, dos padres, de pessoas comprometidas. E até algumas vozes que são contrárias, devemos peneirar, pois também alguns padres falam o contrário. Mas o pior é quando a gente dá ouvido à voz de pessoas que nem têm compromisso com a igreja. Igual tem um idiota aí que na internet, como diz a molecada, ele bomba, porque ele vive criticando o Papa, a igreja, os padres. E eu falo abertamente, sem nenhum pudor. Se alguém tiver aqui que vê esse idiota, não vou nem falar o nome dele para não dar ibope,
ou curtirá, está cometendo pecado contra a unidade. É isso que ele faz. Ele não está orientando, ensinando ninguém, porque ele não tem moral para isso. Mas ele está pecando e alimentando a unidade. Não dê ouvido a certas vozes por aí. E sim o pedido que a igreja procura sempre fazer diante do olhar de Jesus, quando ele olha o povo com fome. Igreja que vê nos famintos não a transfiguração da vida humana, mas a vida divina que transfigura na graça de Deus. É nesta direção que a igreja pede que não apenas dirijamos nossos olhares para os nossos irmãos e irmãs carentes, famintos, sofredores, mas tomemos iniciativas concretas de transfigurar-lhes a vida, dando de comer, dando assistência. Ultimamente nós estamos vendo aí a carência dos nossos irmãos lá de São Sebastião. Algumas igrejas da nossa diocese se uniram. Somos já 18 igrejas fazendo arrecadações até o dia 11. E eu faço aqui um apelo para você também possa contribuir com isso. Porque a mídia já fez o barulho que ela fez. Já mostrou não sei quem não visitar, político X, político Y, vale do sei o quê, auxílio, enchente. É isso que a mídia faz, mostrar que esses caras têm preocupação. Mas já acabou, já esqueceu, não se fala mais deles. E se você conversar com o padre que está lá, você vai ver o que é de verdade a realidade daquele povo. Tenhamos a consciência e o que pudermos fazer, vamos fazer. Por exemplo, está chegando, tem bastante doações, mas a nossa maior preocupação é levar para lá, né? Então, se alguém tiver aí caminhão ou conhecer alguém que tenha, procure o padre para ver como pode ajudar e como podemos fazer. Eu creio que nós imaginemos a transfiguração do Senhor, pois nos deparamos com ela desde criança no Evangelho, sempre no segundo domingo da Quaresma, quando o Jesus aparece resplandecente de luz, os apóstolos ficam assustados, e principalmente a aparição daqueles dois patriarcas do Antigo Testamento, Pedro, Tiago Moisés e Elias, um simbolizando a lei, o outro simbolizando os mandamentos. Aqui nós vamos ver as vozes que são envolvidas. A primeira voz que vem, a voz do Pai, a voz de Deus. Qual é a voz de Deus? Esse é o meu filho, não tenhais medo. E a gente ainda insiste em ter medo de enfrentar a realidade. A voz do povo, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, viu? Pedro está aqui representando o povo, mas qual foi a voz do povo? Senhor, que bonito isso, vamos ficar aqui. Aquelas pessoas que querem a vida acomodada, sem nenhuma preocupação. Ser cristão não é estar livre de preocupação. O cristianismo que oferece livrar você do sofrimento e da dor, cai fora. Esse cristianismo não existe. É balela, é promoção pessoal, é fanatismo, mas não é cristianismo. Ser cristão é sofrer. Mas não sofrer porque gosta. Sofrer porque a gente olha para nosso Senhor e a gente vê que ele não merecia nada, mas ele sofreu com resignação, com confiança. Ele fez do seu sofrimento uma salvação. Cristão que procura eliminar o sofrimento da sua vida, não está vivendo na graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós vimos a voz de Jesus, que pede para não ter medo, que pede para confiar. Pedro fala sugerindo ficar no Monte Tabor com muitos acomodados. E Jesus convidando a descer da montanha e levar a luz divina para quem precisa. Levar a luz divina para a sua vida. Levar a luz divina onde existem desfigurados. Talvez na sua família.
Você já se perguntou se você está sendo luz divina para o seu pai, para sua mãe, para o seu esposo, para os seus filhos? Se você é luz divina para os seus filhos, pode ter certeza que o caminho deles serão tão iluminados quanto o seu. Nós vimos no Evangelho a voz do Filho amado, que continua no nosso ouvido e deve ir no nosso coração. Ouvimos a voz de Pedro, de João, e tantas vozes que hoje aparecem necessitando da graça de Deus. Por quê? Porque se distanciaram da luz de Deus. São pessoas que, não porque querem, mas estão nas periferias, porque são obrigadas a ser convertido, e a conversão começa quando eu começo a ouvir a voz de Deus. Esse mandato de Jesus para descer do meu egoísmo, descer da minha autossuficiência, descer da minha prepotência e ir ao encontro de quem precisa. Isso é proposta de conversão. E religião que se preza, ela não fica na admiração dos caminhos, dos milagres, das emoções fortes. Religião que se presta, ela é vida pautada no acolhimento da voz de Jesus, que faz ir ao encontro do outro. Porque é o próprio Deus que pede. E aqui começa a conversão. Quando eu começo a olhar mais para o outro do que mais para mim. Nós vimos na primeira leitura, não existe conversão fincando o pé na vida ou na terra onde se vive, acomodado com a vida que leva. Não existe conversão construindo tendas em montanhas religiosas, cultivando a experiência que você tem de Deus. Existe conversão quando você dá testemunho desse amor. Aí a conversão começa. Faz parte de cada um de nós querer isso. E a conversão só vai acontecer se primeiro eu acolher a palavra de Deus em meu coração e ouvir, acolher e obedecer para que a minha vida seja transformada. Portanto, meu irmão, minha irmã, o mistério da transfiguração de Jesus que estamos celebrando nesse momento não pode parar na nossa admiração por Jesus, como eu disse, mas deve ir além. Deve levar a uma transfiguração na vida, com comportamento, com atitude, com palavras de quem tem Deus no coração. Nem os nossos pais, nem de pessoas experientes, pode acolher melhor a palavra se eu souber testemunhar. E aí, então, eu estou mostrando a minha conversão. Que Deus, nosso Pai, nos ajude. Pois, repito, não existe conversão se não partir da realidade que eu estou acomodado. A conversão deve provocar a sair, confiando em Deus, mas testemunhando o seu amor. E é por isso que eu termino dizendo que hoje, quem nos ajuda a compreender quem diz o Evangelho, o que diz Jesus, o Filho amado, é a própria igreja. No contexto dessa campanha da fraternidade, o Filho amado ensina que devemos dar de comer a quem tem fome. Essa é a voz que nos conduz à conversão fraterna nesse momento, nessa história que estamos vivendo. Nessa quaresma, portanto, meu irmão, minha irmã, sejamos provocados e desafiados a uma caminhada de conversão. E assim nós vamos entender. Essa transfiguração de Jesus é real, é verdadeira, porque eu vou estar sempre enxergando a luz de Deus, não só em minha vida, mas em minha família e onde quer que eu esteja. Que Nossa Senhora nos ajude, nos proteja e nos conduza hoje e sempre. Por Cristo nosso Senhor.